Irmãos, sejam bem-vindos ao segundo bloco dessa série. Deus abençoe você. Espero que você tenha aprendido bastante coisa no primeiro bloco. A gente vai para uma outra mesa com novas convidadas, onde a gente vai refletir novamente sobre o tema que está sendo proposto para esse encontro de hoje. Então eu passo a palavra à professora Regina, que vai conduzir a mesa, e bons estudos e bom aprendizado para você. Violência doméstica e intrafamiliar. Gente, o que as igrejas devem saber e o que as igrejas podem e devem fazer? Lembrando que nós estamos falando aqui de igrejas, mas estamos trabalhando com o marco interdenominacional, tá? Então, seja você da igreja evangélica, seja você da igreja católica, seja você da Testemunho de Jeová, ou você dos ritos africanos, né, do candomblé, de qualquer denominação, nós estamos falando aqui sobre o papel social da igreja no enfrentamento à violência doméstica, não só a violência doméstica contra a mulher, né, nesse primeiro momento, mas toda e qualquer violência. Né? Como é que a gente fala de Jesus? Como é que a gente cultua o sagrado, né? Adora a Deus e, ao mesmo tempo, a gente está lá xingando, batendo, atirando, esfaqueando, né? Queimando com ferro, jogando água quente. Como assim? Então, eu gostaria de saber aí da Graça, não é? Da Graça Ferreira, que é aqui do Recife, né? E ela vai se apresentar um pouco mais. Qual é o impacto que essa violência traz dentro do ambiente, não é? da igreja, considerando que, grosso modo, não é? Reza a lenda, como dizem aí, que deve ser o espaço do amor, aquele que se declara cristão deve ser uma pessoa que carrega em si os frutos do Espírito Santo, a longanimidade, o amor, a graça, a alegria, a benignidade, né, a mansidão. A gente está interpretando errado esses frutos do Espírito ou realmente tem algo errado aí no reino da Dinamarca? Graça, é com você. Eu sou Graça Ferreira, eu sou da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, IEBCA, cujo pastor já falou aqui anteriormente, e sou psicóloga, teóloga, e também faço parte do CEBI, que não sei se é conhecido de vocês, mas é um centro de estudos, é um centro ecumênico de estudos bíblicos. Eu sou assessora de Bíblia no CEBI. E também sou da EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, que é um coletivo que nasceu exatamente a partir da questão da violência, né, da violência contra as mulheres, e também, pasmem, por causa da constatação nessa pesquisa, que não era o objetivo a princípio, mas foi constatado que mais de 40% das mulheres evangélicas, das mulheres que sofriam violência doméstica, eram evangélicas. Então, a partir disso, surgiu esse coletivo. Então, nós vamos falar agora das crianças, né? E eu quis trazer, a questão é qual o impacto, e eu pensei em trazer coisas que me impactaram durante a vida em relação a alguns casos, né, conhecidos e lidos sobre criança. Antes mesmo disso, né, de trazer esses casos, eu gostaria de fazer com que nós pensássemos o seguinte, algo que me chamou muito a atenção. Nós temos leis para qualquer tipo de violência em relação ao igual, né? Eu nem estou falando da mulher, mas de qualquer pessoa. Se nós agredimos uma pessoa qualquer, desconhecida, né, na rua, em qualquer lugar, nós somos penalizados por isso. Depois, como a violência doméstica, né, ela não aparecia de forma tão explícita, foi criado, né, graças a Deus, né, nós temos a Lei Maria da Penha hoje para proteger as mulheres. E o Estatuto, como já foi dito aqui anteriormente, o Estatuto da Criança. E aí me chama a atenção, sempre me chamou a atenção o seguinte, se
é considerado crime, uma agressão ao igual, o igual que eu digo, igual em força, não é igual em idade, emocionalmente, que pode, de qualquer forma, revidar ou se defender, como a gente deixou tanto tempo de lado, e ainda há isso, porque não sei se as pessoas lembram, mas quando foi para se votar aquela lei que disseram, né, talvez indevidamente foi chamada de lei da palmada, eu lembro de igrejas, inclusive, sendo contra isso, dizendo que o Estado estava querendo intervir na educação dos filhos, como se para educar fosse necessário ou até imprescindível agredir. Né? Porque a palmada, não, de qualquer forma, porque também se faz essa diferença. Uma palmada não é agressão, não é violência, mas a gente não trata adultos ou conhecidos, pessoas que fazem parte do nosso círculo, com palmada, nem uma palmada, a gente não faz essa diferença, a gente não agride fisicamente de forma alguma. Então, por que a criança? Né? E tem um adendo na criança, ela é muito mais frágil, né, fisicamente e emocionalmente. Então, ela está totalmente à mercê do adulto, totalmente à mercê dos pais. Então, se a gente parar para pensar no que isso causa à criança, tanto física como emocionalmente, talvez a gente, né, ficasse realmente apavorada, porque, veja bem, fisicamente, se a gente imaginar um pouquinho, se a gente não lembra da nossa infância, de algum momento que a gente sofreu agressão, se é que nós sofremos, mas agora a gente pode fazer esse exercício. Imagina alguém muito mais forte, é como se nós, adultos, vamos imaginar um gigante, alguém bem maior que a gente, batendo, fazendo alguma coisa, sem a gente prever, nem imaginar quando ele vai parar e até quando vai aquilo. Então, é uma coisa pavorosa, apavorante, é de gerar pânico, né? Essa é a questão física mesmo, a criança se sentir totalmente à mercê desse adulto que é muito mais forte fisicamente. Emocionalmente, também é uma coisa terrível, porque esse adulto que está agredindo é alguém que, a priori, deveria proteger, acolher, amar e dar carinho. Então, é algo paradoxal, contraditório, que vai, com certeza, ter consequências danosas, né? Maléficas e permanentes, por toda a vida, mesmo que a gente não imagine. E eu ouço, ontem mesmo, por acaso, ou coincidentemente, li alguma coisa aí na internet dizendo alguém que disse que apanhou quando era criança, e hoje é um homem de bem. A questão não é ser de bem ou de mal, mas é o que aqui está dentro da pessoa, que questões são trazidas, né? Que consequências, que outros sintomas. Então, é uma coisa. E aí eu queria trazer, quando eu disse que gostaria de trazer alguma coisa que impactasse, eu lembro de 3 matérias jornalísticas que eu já li há muito tempo, mas que foram marcantes e que eu gostaria de trazer. Né? Primeiramente, uma edição especial que saiu de uma revista que não existe mais, ela teve vida curta. O nome da revista era Afinal. E ela trouxe, foi publicada uma edição especial, eu acho que talvez na década de 80 ainda, sobre a violência contra a criança. E eram casos de crianças hospitalizadas todas, hospitalizadas com politraumatismo, com danos seríssimos e que muitas delas foram a óbito. Inúmeros casos, coisa assim inacreditável, coisa que a gente não imagina, né? E que antes desse momento, ou por aí nesse momento, é que houve uma mudança na lei, porque pelo sigilo médico, né, pela ética médica, não era para ser denunciado. Então, muitas vezes, a equipe médica, a equipe de saúde percebia que aquilo era causado, né, por uma agressão, uma violência doméstica, e não tomava providência, não denunciava. Então, essas crianças ficavam totalmente à mercê, voltavam, inclusive, para a mesma casa, né, para o mesmo lar, porque nada era provado. Então, é algo assim
terrível, porque são muitos, muitos e muitos casos, né, que são colocados como se fosse queda ou qualquer outra coisa. E imagina, politraumatismo, né? Traumatismo craniano, crianças na UTI e crianças mortas por conta da violência doméstica. Então, esse foi uma questão impactante. E mais 2 outros casos, né? Um outro caso que foi noticiado na revista Veja, também antigo por essa época, ou talvez 90, uma criança de uma família, foi no Paraná, de uma família classe média alta, inclusive assim, o sobrenome da pessoa é ligado a um escritor conhecido paranaense. E a criança foi espancada pelo pai, morreu sendo espancada, salvo engano, tinha 6 anos, e depois do espancamento, essa criança, depois que ela foi morta, ela foi esquartejada, colocada numa mala, e os pais viajaram com essa criança, porque era Curitiba, e Curitiba não tem mar, né? Viajaram para uma cidade litorânea, e essa criança foi jogada, essa mala com isso foi jogada ao mar. Antes disso, eles ainda almoçaram no restaurante na cidade com essa mala e depois jogaram essa criança no mar. E o outro caso, que aí eu quero fazer um link com outra questão bem séria, é de uma criança adotada, né, adotada por uma família de classe média alta, ou não sei se a gente poderia dizer de classe alta mesmo, que foi morta por traumatismo craniano, por tantas pancadas que a mãe deu na borda da piscina. Então, era uma casa bastante confortável, né, com a piscina, e essa criança também com essa idade, semelhante a essa outra, parece que 6 anos também, e essa criança era adotada. Então, por que eu trago essa questão de criança adotada? Porque e a gente pode imaginar que uma criança biológica, um filho biológico, pode até não ter sido desejado, né? E por conta disso aconteça algo absurdo como algo assim, né? Mas uma criança adotada, a gente imagina que ela foi muito amada, foi muito desejada, porque não se tinha um filho, e se foi buscar esse filho, então se imagina que o tratamento deveria ser o melhor possível. Então, essa criança, mesmo tendo sido adotada, sofreu isso, né? Foi a óbito por espancamento. E aí, o que eu gostaria de fazer o link, chamar a atenção, é que nós vemos, né, como a questão da violência é séria e parece que pouco preocupante, a não ser por poucas pessoas como nós que estamos pensando nisso, pessoas que trabalham, né, com criança, com o direito da criança, mas na maioria das vezes isso parece que não é visto. Sim, um outro caso. A quase totalidade de crianças em situação de rua, isso eu constatei num trabalho de extensão feito na época da faculdade, são crianças que têm moradia, e elas estão na rua por conta de violência. Na maioria das vezes, não só violência física, mas também violência sexual. Então, existe a família e essas crianças estão na rua. Com certeza, uma criança que morre nessas circunstâncias, que tem esse tratamento dos pais, e isso não aconteceu circunstancialmente, não naquela situação. Certamente, era esse o tratamento que ela já havia tido. Não é uma questão pontual, não é uma situação pontual, mas algo que já vinha e que carrega certamente uma rejeição desde o útero, né? Então, é um acúmulo de sofrimento que culmina com essa coisa bastante séria. Então, eu gostaria de deixar essa questão para que a gente se debruçasse mais sobre isso, né? Se interessasse mais e procurasse saber mais. Porque também, como foi dito, né? Com outra pessoa que falou aqui antes, que às vezes a pessoa disfarça e que a gente precisa estar atenta ao que acontece aos adultos, né? Até na igreja. Para a criança é muito mais difícil ainda que ela diga. Ela não tem como se expressar, ela é invisível, como também foi dita pela pastora aqui, por alguém que cumprimentou o casal no shopping e não fala com a criança. Então, a criança é invisível, ela não é valorizada, ela não é vista pela maioria das pessoas como sujeito. Então, ela tem muito menos chance e tem medo também de falar, que é o que acontece com a violência sexual.
Então, é isso que eu gostaria de deixar para a gente começar a pensar e debater para o futuro. Ok, Graça, muitíssimo obrigada. Nós temos aí, então, a Leidiane, que vai falar com a gente sobre esse impacto da violência, não é? Da violência doméstica no contexto cristão. E aí a gente tem aí uma fala da Graça, que fala sobre a questão de 3 reportagens sobre agressões, não é? Ela recupera aí a questão da lei da palmada, e a gente tem que ter, assim, não é, o discernimento para fazer uma discussão sobre lei da palmada e aborto. Nós estamos falando aqui sobre violência doméstica e intrafamiliar, e tudo isso representa a violência, aborto é violência, não é? Nós somos pró-vida, não é? Porque o Jesus fala que nós temos, né, ele traz para nós vida e vida em abundância, não é? Se os homens estão pervertendo, não é, a vida, não é? Se estão negando a vida, não é, a crianças, a outros homens, às mulheres, é isso que a gente está fazendo a discussão, porque a proposta de Cristo é vida em abundância, a proposta de Cristo é o amor, a proposta de vida de Cristo é a longevidade, na verdade, é a eternidade, né? E aí, Leide, existe aí algumas práticas, né, que impactam essa nossa questão. Como somos pró-vida, como somos a favor da vida, como somos a favor da alegria, não é? O que a gente pode falar aí sobre essa violência? Então, bom dia a todos e todas. Quero saudar aqui a nossa querida Regina, Célia, desde já agradecê-la pelo convite esperançoso. É um convite de muita esperança, porque estamos pontuando dores, mas ao mesmo tempo tentando visualizar soluções e encaminhamentos para proteger, defender e garantir uma vida em abundância, como nos ensina a palavra de Deus, que todos tenham vida, todos, sem exclusão, mas que seja em abundância. E essa vida ela pode ser garantida, pode ser protegida, ela pode ser, de fato, propagada a partir do momento que nós testemunhamos, de fato, a nossa fé. Quero saudar a Graça Ferreira, que honra conhecê-la e conhecer também um pouquinho do seu trabalho. Saudar a minha irmã aqui de Marabá, Selene Lima, a irmã Márcia, a todos vocês que estão nos acompanhando, dizer da alegria de poder estar aqui também enquanto mulher, enquanto filha, enquanto tia, irmã, enquanto profissional também da área da educação, missionária da nossa igreja. Eu sou da Igreja Católica aqui da Diocese de Marabá, atuamos em 11 municípios aqui da região sudeste do nosso estado do Pará, e sou missionária. O nosso bispo diocesano é Dom Vital Coberlini, que tem uma atuação muito importante e um protagonismo dentro também desse combate à violência contra mulheres, meninas e também pessoa idosa. Eu também sou professora, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, na Coordenadoria de Educação Jovens, Adultos e Idosos, especificamente no ensino do campo, né, na zona rural, e também estou atualmente na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Regional Norte 2, Pará e Amapá, coordenando a Pastoral da Educação. Então, nós entendemos a importância do nosso protagonismo, da nossa missão, da nossa fé dentro desse contexto também eclesial, e trazendo esse diálogo educação, igreja e sociedade. Eu vejo que é um tripé fundamental. Igreja, educação e sociedade para o bem-estar, para levar a todos essa reflexão, ter visibilidade da dor, mas ao mesmo tempo não só olhar a dor, não só manifestar dor, mas precisamos buscar também pontuar soluções, que é por isso que também nós estamos aqui. E também já fui conselheira municipal de defesa dos direitos da mulher aqui em Marabá, no último mandato, no período da pandemia. Também estou atualmente conselheira da pessoa idosa aqui no município, representando a Secretaria de Educação, e também atuo na rede de proteção a mulheres e meninas aqui do nosso município de Marabá. É muito importante nós visualizarmos que, de fato, a violência doméstica ela vem impactando a vida das nossas crianças, adolescentes, mulheres
e pessoa idosa. Porque quando acontece essa violência doméstica, ela vem desestruturar o seio familiar. Porque nós temos, como igreja e como sociedade, nós entendemos que a família é um bem tão precioso, é algo que Deus constituiu, Deus nos presenteou. Então, todos nós temos uma família. Todos nós somos oriundos de um seio familiar. E aí a Graça vem trazendo um ponto muito importante. Mas nem todos estão hoje no seio familiar. Ou estão nas ruas, ou estão em um abrigo, precisando de um lar. Então, são dois momentos que precisamos visualizar. Uma violência doméstica que acontece no seio familiar e muitas vezes uma violência que acontece por não ter o direito a uma família, a ter uma família que possa proteger, que possa de fato cuidar. Então, trazendo toda essa visibilidade, vamos observando que a criança já vem sofrendo a violência a partir do momento que ela não tem a família, onde ela não tem o direito de ter um lar. E aí, vamos visualizando também que a mulher ou o homem sofre uma violência dentro de casa, mas muitas vezes sofre porque estão também em situação de rua, né? E nós temos um projeto aqui em Santa Dulce dos Pobres, da Diocese de Marabá, que acompanhamos essas pessoas em situação de rua. Começamos acompanhando 12 pessoas e hoje já são 28, porque está crescendo, né? E visualizamos que temos bastante idosos também. Mas existe esse trabalho em diálogo da igreja com a Secretaria de Assistência, onde nós procuramos também sensibilizar essas pessoas a buscar também um apoio, né, do abrigo institucional. Mas visualizamos essa dor porque eles estão na rua, sofrendo essa violência, mas ao mesmo tempo visualizamos uma dor também que dentro do contexto familiar, onde é algo sagrado e abençoado, onde a mulher, a criança e a pessoa idosa deveria ter ali sua proteção, o seu aconchego, e nós sabemos que não é verdade. Infelizmente, os dados mostram e são reais. Nós trabalhamos também muito em diálogo com o Disque Denúncia Sudeste do Estado do Pará, onde nós sempre visualizamos o macro, onde está mais o quantitativo de dados de violência contra criança, adolescente, mulheres idosos, e a caracterização do agressor, do perfil. E ali visualizamos que é o filho, a filha, ou é a nora, não é? Então, tem todo esse, não é só o marido, que a Regina veio nos educando com amor, aqui quando ela estava em Marabá, porque às vezes visualizamos somente o esposo. E começamos a visualizar, e os dados mostram isso do Disque Denúncia, que a violência doméstica não é só oriundo do esposo, das irmãs, né, e contra os idosos, do filho, do neto, da nora. Então, são todo um contexto que precisamos pontuar e desenvolvermos um trabalho contínuo de formação, de conscientização para combatermos esse tipo de violência. E é por isso que vem um protagonismo, o trabalho missionário das nossas igrejas, que eu venho destacar o quão é importante esse trabalho na capacitação, na reflexão, para combater a violência contra mulheres, meninas e pessoa idosa. Eu quero trazer aqui um ponto de destaque para vocês. Em 2019, surgiu também uma notícia aqui na nossa região. Aqui na nossa região tem um contexto muito grande da zona rural, e eu trabalho especificamente com escolas do campo, né? Então, existe um território gigantesco da zona rural. E aí, quando eu entrei no conselho, eu entrei com essa sensibilização, dizer, gente, vamos trabalhar um combate à violência não somente com um olhar urbano, mas um olhar camponês, do campo, um olhar para os povos indígenas, ribeirinhos, porque cada território é diferente. Não se pode dizer que a política da mulher da cidade tem que ser igual ao do campo, não, tem que ser diferenciada, porque o seu território é diferente. Ela mora numa vicinal e para chegar numa vila maior é mais de 30, 40, 50 quilômetros. Então, é totalmente diferente. Então, a própria legislação garante isso, que as políticas públicas precisam ser de acordo com as especificidades das populações, cidade, campo, águas e florestas. Primeiro ponto foi a grande vitória. Nós conseguimos, enquanto diocese, colocar na Conferência Municipal da Mulher, aqui a última conferência, e construímos um plano trazendo a mulher indígena para a Câmara Municipal, a mulher camponesa, a mulher ribeirinha,
e toda a mobilização dos movimentos sociais, trazendo as mulheres da cidade, onde cada uma delas foram protagonistas. E quando nós damos voz para que as mulheres falem, nós já estamos rompendo ali uma violência. Nós já estamos garantindo o direito de fala, o que elas desejam, qual política que elas sonham nos seus territórios, porque eu não sei falar aonde eu não moro, né? E aonde eu estou, quem não mora não consegue falar a dor que a Leidiane passa enquanto mulher e aquilo que ela precisa de garantia para que ela possa sobreviver. Então, foi uma grande vitória. E hoje nós vamos com esse olhar mais ampliado, para as especificidades. Hoje se fala mais em rosto dos povos, e isso é muito bonito. Até porque nós temos um trabalho como igreja também na REPAM, e o CIMI, Conselho Missionário Indigenista, e também a Rede PAN Amazônica, que trabalha todas as populações e suas diversidades. Mas em 2019 ocorreu um fato agravante aqui na nossa região, que saiu no jornal também, Graça. Gostei quando você pontuou algo que tem fonte. Isso é importante, que dá garantia também naquilo que nós estamos falando. E saiu no Correio, né, no Correio Carajás, uma notícia de uma denúncia que estava tendo muita violência contra mulheres, pessoas idosas, e exploração contra crianças e adolescentes na região do Polo Rio Preto. Quando saiu aquela matéria, imediatamente o nosso bispo diocesano Dom Vital ele se pronunciou. Eu achei interessante, que foi a primeira pessoa que se pronunciou para toda a sociedade, foi nas redes sociais, nos meios de comunicação, e solicitou que as autoridades pudessem averiguar aquele fato. Dom Vital foi até o Polo Rio Preto, em uma empresa, reuniu o gerente, reuniu a comunidade, disse que a igreja iria se posicionar e lutar para que tudo aquilo pudesse ser resolvido. E eu disse, Dom Vital, eu estava no Conselho da Mulher, eu disse, Dom Vital, a única forma de enfrentar, além da denúncia, é lutar por políticas públicas. Então, vamos lutar por um centro de referência de assistência social naquela região onde temos dados alarmantes dessa violência. E nós ficamos 2 anos ali, a Diocese, o Conselho da Mulher, a OAB, gente, todo mundo, os movimentos sociais abraçaram a causa, o Ministério Público do Estado do Pará, fomos em Brasília, fomos em Belém, e culminamos em uma audiência aqui em Marabá, no Ministério Público, e conseguimos sensibilizar a Prefeitura de Marabá e a empresa daquela região, e firmar um acordo de cooperação para construir um CRAS, que será brevemente implementado naquela região. Então, para nós foi uma vitória e nos deixa um pouco aliviado, porque entendemos que as ações são importantes, mas um dia vamos passar e as políticas públicas ficam. E é importante implementar a política pública onde não tem. E eu sempre falo, nós falamos e defendemos essa fala. A política pública ela não pode ser só na cidade, ela tem que ir lá para a zona rural, ela tem que ir lá para os povos indígenas, tem que ir também para os ribeirinhos. Porque se sofre a mulher violência na cidade, com toda a rede de proteção perto de sua casa, nas periferias, imagine quem está na zona rural, onde só tem a escola, um posto de saúde e as igrejas. E olha só, todas elas procuram ajuda onde? Na igreja. Porque lá nós temos igrejas católicas, tem as evangélicas, diversas expressões de fé. Então, é um aconchego também, porque elas procuram a igreja. Mas aí vem, ao mesmo tempo, a nossa preocupação de preparar também as igrejas para esse acolhimento, esse acolhimento e, sobretudo, também não omitir, mas lutar para que aquelas mulheres saiam dessa situação. Então, são pontos que eu estou trazendo para vocês de algo que nós sentimos na pele, mas que nós não fomos omissos, nós lutamos de uma forma coletiva, não foi uma luta individual, mas que, de fato, é uma inspiração para que todos nós, como igreja, possamos ver a dor, lutar, denunciar, mas se o poder público não estiver atuando, se outras organizações não estiverem atuando, então vamos estimular, vamos propor, vamos apresentar proposituras. Quando eu estava viajando para fazer a defesa do meu mestrado, eu cheguei no aeroporto, numa lanchonete, e vi uma lei nessa lanchonete. Eu disse, nossa, se eu sofrer violência, eu posso ligar
nesse contato do Disque Denúncia aqui do Rio de Janeiro. Me deu uma sensação de segurança. Eu disse na hora, entrei no grupo do WhatsApp do Conselho da Mulher na época e disse, gente, que tal essa lei aqui nos órgãos públicos e privados? Gente, trouxemos essa lei para Marabá, que denominamos Somos Todos Maria da Penha, essa lei, tá? Essa lei está lá, os cartazes, foi todo com apoio do Condim, colocamos em espaços públicos e privados, e tornou uma lei municipal, o prefeito gostou, abraçou, assim, o conselho, os movimentos sociais, e colocamos nas escolas, colocamos em alguns prédios, sabemos que precisamos melhorar ainda a implementação dessa lei, já tem 2 anos, mas são ações que quando a mulher chega e visualiza que ela está sendo agredida, ela vai pensar o quê? Nossa, eu estou sendo protegida. Então, eu tenho um canal aqui de denúncia. Foi o nosso anjo amigo durante a pandemia. Então, durante a pandemia, estava aquela lei disponível e nós visualizamos que depois os dados foram aumentando de denúncia, porque as mulheres estavam sabendo que existia aquele canal de denúncia e elas procuraram ajuda. Então, são projetos de lei simples, singelo, que às vezes por uma articulação, uma organização, uma inspiração da igreja, pode inspirar o prefeito, como inspirou o prefeito municipal, pode inspirar a Câmara Municipal, pode inspirar o Conselho Municipal, os conselhos, toda a rede de proteção. Então, são inspirações que nós visualizamos durante toda a nossa caminhada, daquilo que era necessário para combater, e visualizamos o quão é importante as políticas públicas. E toda essa nossa caminhada, ela vem sendo exercida com o nosso papel como igreja, por entendermos que lá na igreja tem a criança, tem o adolescente, tem a mulher, tem o homem e tem a pessoa idosa. Então, todos eles estão ali conosco. Então, se ele não consegue chegar no órgão público, aonde tem a política pública que garante essa segurança, ele vai nos procurar, como procura todos nós. E nós sempre visualizamos também como movimentos sociais que a primeira porta que a pessoa que sofre violência, ela bate, é na nossa porta, é das igrejas, dos movimentos sociais. E como canalizar, como organizar, como encaminhar. Então, é importante que a igreja tenha esse olhar atencioso, amoroso, esperançoso e encaminhar, gente, porque as vidas estão aí sofrendo, estão gritando e precisam de todos nós. Então, estou trazendo um pouquinho da nossa realidade amazônica, tá? Um pouquinho do nosso ponto de dor, um pouquinho do que nós passamos e aquilo que nós estamos procurando enfrentar de uma forma coletiva, esperançosa e, ao mesmo tempo, cheio de fé. E que isso vem impactando muito na educação também deles, que no próximo bloco estaremos conversando sobre a educação, a importância da educação também nesse enfrentamento contra a violência doméstica. Obrigada. Oh, que coisa maravilhosa, Leide. Muito obrigada, muito obrigada. E já provocando aí a Selene sobre essa questão. Igrejas, né, violência doméstica intrafamiliar, o que as igrejas devem saber e o que as igrejas podem e devem fazer, Selene. 10 minutos aí contigo. Você está no mudo, está no mudo. Ok, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Olá a todos, meus cumprimentos de paz aos meus irmãos em Cristo e a todos que nos ouvem. Eu quero cumprimentar aqui a Regina, a Graça, a Darcy e as queridas doutora Pastora Márcia, a Leide, que são residentes na cidade de Marabá, no estado do Pará. Eu sou Selene Lima, cantora gospel, preletora de ministérios, familiar, líderes jovens, adolescentes, e bacharel em teologia, psicopedagoga institucional e MBA em gestão pública. Estou conselheira suplente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, já estive aí também contribuindo como conselheira no Conselho Municipal, como conselheira e vice-presidente. Me permitam, inicialmente, também fazer aqui, entrar em um tom de reconhecimento
e para parabenizar o Instituto Maria da Penha, na pessoa dessa mulher maravilhosa, que é você, Regina Célia, que tanto nos inspira, tal como a Maria da Penha, a sermos mulheres conscientes do nosso papel em diversos aspectos na sociedade, sobretudo como cristã, idealizando esse projeto tão relevante, trazendo a temática da violência doméstica e intrafamiliar para ser discutida, dialogada e refletida nesse ambiente cristão, no contexto da igreja. E aqui eu agradeço o espaço em poder também estar aqui contribuindo. Estivemos aí no dia 19 de novembro, a honra, dentro da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e nessa programação fomos aí contemplados por uma programação muito especial. Essa programação encabeçada pelo Condim, e aí vai um abraço todo especial ao movimento social e às conselheiras, todas aguerridas dessa causa aí do nosso município, bem como os colegas conselheiras estaduais do estado do Pará. Tivemos essa ação de formação voltada para o público cristão, em especial as lideranças, através do MP e através da Regina, que trouxe a temática da violência de uma forma bastante personalizada e coerente ao contexto cristão. E essa formação continua aqui nesse espaço, certamente tem alguém aí também nos acompanhando dessa formação, e eu espero que todos os participantes continuem bastante entusiasmados e que todo o aprendizado seja bastante proveitoso em práticas e ações. Falando daquilo que é proposto nesse bloco, quanto a dados e destacando os impactos que a violência ela causa, é preciso citar aqui algumas situações, e são dados bastante alarmantes, e entre eles a Ouvidoria Nacional em 2022, até o mês de julho, ela consta que 31 mil casos de violência contra a mulher, na verdade, mais de 31 mil casos, foram de violência doméstica e intrafamiliar. Em 2021, percebe-se também, e é apontado por essa Ouvidoria Nacional, que 81% dos casos de violência contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres aconteceram dentro do ambiente familiar, ou seja, aconteceu essa violação e essa prática por alguém próximo, por alguém do convívio familiar. E falar sobre essa problemática da violência doméstica e intrafamiliar, os dados, como eu disse, são bastante alarmantes e que trazem consequências múltiplas, consequências negativas que impactam especialmente as crianças, os adolescentes, os idosos e as mulheres. E aqui eu cito, como alguns colegas já citaram aqui, esses atores como passivos, porque as próprias pesquisas apontam, infelizmente, que os homens são os principais sujeitos ativos, causadores dessa violência. E o que se percebe é que essa violência, o impacto, eles são diversos. Contudo, o mais comum são os impactos físicos e psicológicos. Logo se percebe que essa vítima, ela tem o seu desenvolvimento comprometido, e no que diz respeito às crianças e os adolescentes, logo se percebe a dificuldade do aprendizado, o déficit cognitivo, os transtornos de diversas ordens que essa criança e esse adolescente recebe. E da mesma forma, os idosos e as mulheres também passam por traumas e transtornos que limitam a vida dessas pessoas, que limitam as vidas deles de inúmeras maneiras. E é preciso dizer que o primeiro impacto que se percebe, obviamente, primariamente, é na vida da vítima. Primariamente, a vítima sofre esse impacto
E muitas vezes essas consequências desse impacto é de forma irreversível. Mas também é preciso dizer que esse impacto, além de alcançar primariamente a vítima, ele também vai alcançar o Estado, quando se percebe que essa violência ela vai gerar uma demanda que vai ser prejudicial à sociedade, uma demanda que vai ser prejudicial também ao Estado, porque essa violência vai gerar despesas ao Estado, tanto legais como médicas, entre outras indiretas. Então, se percebe que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do município, do estado, do país, que tem uma estatística crescente dessa violência, vai sofrer os impactos dessa violência. Consequentemente, a sociedade em geral, ela é impactada, ela sente esse impacto dessa demanda negativa. E aqui eu preciso, por fim, trazer aqui, ressaltar o contexto cristão, porque no contexto cristão ainda há também um outro impacto. Que impacto é esse, Helene? Um impacto teológico. E isso é muito sério. Esse impacto teológico ele se apresenta porque essa vítima ela entra numa crise. E quando ela entra nessa crise, há uma confusão externa e interna que ela começa a se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Então, realmente, é necessário se refletir a respeito desses impactos nocivos à família, à igreja e a toda a sociedade. Obrigada. Ai, que maravilha, Selene, te ouvir, que bom. Você trouxe dados muito pertinentes. Aliás, eu tenho assim a grande honra de dizer que, como o nosso povo, como nossas igrejas, elas, de toda a sorte, né, elas são ricas de pessoas que sim, têm uma competência científica, uma competência teológica, uma competência no mundo secular, que é algo que realmente, infelizmente, ainda está muito dentro da caixa, né? Então, pessoas como todas nós que estamos aqui representando, Daci, pastora Imácia, né? A Leide, a Graça, a Selene, né? O pastor André, a pastora Denise, a Rosário, não é? Tantas pessoas aqui que já participaram, né, desse nosso encontro aqui agora, e tantas outras que nós conhecemos, são pessoas que contribuem muito com projetos sociais no nosso país, nacionalmente e internacionalmente. E, às vezes, muitas das pessoas que estão dentro da igreja, não é, fora, não sabem que nós temos essa atividade, não é? Essa atividade fora, o que realmente nós fazemos nesse mundo secular e o quanto nós temos de conhecimento com relação às estatísticas, com relação às relações entre a estatística, o que a estatística diz e a leitura que nós devemos fazer, o quanto existe de criticidade dentro do nosso meio e o quanto isso está a serviço da igreja e da comunidade. É muito importante quando a gente fala sobre o lugar onde a igreja está, quando existe qualquer ponto de vulnerabilidade, as pessoas procuram realmente as igrejas, não é? E o quão é necessário que as igrejas se abram para fazer esse acolhimento sério, que é o acolhimento sério no sentido do amor, não é? No sentido do evangelho, mas fundamentalmente também no sentido técnico, não é? E aí foi muito bom quando, no bloco anterior, o pastor André trouxe a questão sobre a política, não é? E sobre políticas públicas, não é? E o quão nós, enquanto igrejas sérias, nós procuramos que a política pública, sim, esteja a serviço de todo e toda qualquer cidadão e cidadã. Né? E o que é importante que, quando chega essa vulnerabilidade chamada, né, esse fenômeno, chamado violência doméstica ou violência intrafamiliar, a gente não jogar debaixo do tapete ou dos joelhos de oração.
É claro que nós vamos orar, é claro que nós vamos jejuar, é claro que vigília sim nós fazemos, mas é importante a gente trabalhar com o aspecto da responsabilização, não é, do Estado, de dar a César o que é dele e a Deus o que é de Deus, né? É muito importante, e dentro dessa relevância que você trouxe, Selene, do IDH, não é? Dos dados da Ouvidoria Nacional, não é? Que foi apresentada aqui no Ministério Público, desses impactos crescentes, nós temos aí, pastora Imácia, a questão do próprio da própria releitura que se tem que fazer do feminismo, não é? De como se explica o engajamento de mulheres, não é? Em conselhos, não é? Em conselhos de direito, em conselhos municipais, não é? Em defesa da mulher, em defesa da criança, em defesa do deficiente, em defesa dos idosos, não é? Como é que esse engajamento, esse movimento que existe dentro das igrejas, não é? Muito pertinente e que alinha, isso é muito importante que se diga, alinha os propósitos de Deus para a vida e as nossas atitudes enquanto movimentos sociais para uma vida. E uma vida, como foi dito aqui em Leidiane, Jesus não trouxe só vida, mas ele trouxe vida em abundância. Ele trouxe vida em abundância. E como é que a gente pode trabalhar com essa vida abundante, pastora Imácia, como instrumento de luta pelos direitos humanos para conquistarmos a cidadania celeste? É contigo. Daci, seja bem-vinda. Nós vamos conversar com você daqui a pouquinho. Pastora Obrigada. É contigo. Obrigada, Daci. Bom dia a todos. E a Selene já até fez esse agradecimento, mas eu quero aqui reforçar, né, o nosso agradecimento à professora pastora Regina Célia, e de grande relevância esse estudo que nós estamos fazendo, esse aprofundamento dessa temática tão importante no seio da nossa sociedade, mas com uma visão agora voltada para as igrejas, né? E quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui, junto com tantas mulheres e homens, né, de grande conhecimento, de grandes experiências. Estou aprendendo aqui com vocês, e nessa minha fala eu espero contribuir um pouco também para que a gente possa impactar outras instituições religiosas, outras igrejas, outras irmãs, pastoras e todas e todos que estão em busca, né, dessa identidade verdadeira celestial, né? E muito se falou em amor aqui, né? E eu acho que o amor realmente ele é o cerne do que Cristo deixou para nós na Terra. E eu gostaria de iniciar, até mesmo antes de me apresentar, iniciar com o versículo que está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente fala, a todo tempo, Cristo fala de vida, fala de amor, e é importante nós termos isso como cristãos na nossa mente. Eu acho que o nosso ponto de partida tem que ser esse: vida e amor, amor e vida. E eu me chamo Márcia Rosa, sou pastora da Igreja de Cristo, Ministério Nova Terra, também sou advogada, atualmente estou terminando uma pós-graduação em Direito da Mulher, sou formada em Letras e Artes, já sou ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada e atual vice-presidente, e também estou como conselheira aqui do CONDIM, que é o nosso Conselho Municipal de Direitos da Mulher. E são muitos, né? Muitos títulos, mas o mais importante para mim é ter conhecimento da palavra e ser instrumento aqui nessa terra de transformação de outras vidas, né? De contribuir para que outras pessoas realmente vivam o que a palavra de Deus nos ensina, que é ter a vida abundante, né? E a vida abundante a gente sabe que não é só relacionado a financeiro, não é só relacionado
a bens, mas é muito mais relacionado a ter paz, a ter seus direitos garantidos. E aí, Regina, você falou, né, que nós temos aqui nessa nossa pauta, né, falando também do impacto da violência doméstica sobre a vida das crianças. Também sou professora da Escola Bíblica Dominical e eu amei esse tema aqui, amei esse bloco, especialmente por esse tema, porque eu tenho hoje trabalhado em sala de aula, né? Fui professora também, já trabalhei 15 anos como professora de ensino fundamental, e tenho experiências e relatos, assim, tristes, né, de meninos, de meninas que sofreram violência, eles, e que também presenciavam violência dentro de casa. E como isso impacta a vida dessas crianças. A Selene até colocou aqui, né, da questão dos problemas cognitivos, que existem já dados, né, científicos, que, através de pesquisas, que comprovam que a criança que vive num ambiente onde há violência, essa criança, ela com certeza ela não vai ter um desenvolvimento cognitivo como uma criança que não presencia tais violências e que não são abusadas nos seus direitos. Então, isso é algo que realmente impacta muito. E na sala de aula é onde nós vemos isso de forma muito clara e muito nítida. E nós lá, enquanto igreja, né, como fazer? Como a igreja pode fazer para ajudar essa criança, né? Que, já se falou aqui, são vítimas invisíveis. Nós temos hoje, graças a Deus e a vida de muitas pessoas que se levantaram contra esse sistema violento, né, leis que amparam a mulher, leis que amparam os idosos, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Código Penal, então nós temos um arsenal de leis, de legislação, para que haja o amparo legal de toda e qualquer pessoa que sofra violência ou que seja cerceado o seu direito. Mas ainda há muito que se buscar para que essa lei ela não fique apenas no mundo, né, das ideias, ela não fique apenas no papel, mas que ela realmente ela seja aplicada e ela realmente ela traga para esse indivíduo, para que esse indivíduo sinta realmente a segurança de estar numa sociedade, para que ele se sinta seguro de chegar e falar o que está acontecendo com ele. E aí, Regina, é interessante porque esse é um fato que dentro das igrejas, eu acho que o nosso olhar tem que ficar mais atento, porque a violência física, você logo observa, né? É o empurrão, é o olho roxo, né? É o tapa, que às vezes são disfarçados pela maquiagem, né? Pela queda, pelo não escorreguei, limpando o banheiro, e tantas outras desculpas e histórias que a gente escuta de vítimas. Mas a violência psicológica, é certeza que é a que tem maior impacto hoje na vida das nossas crianças e adolescentes. E essa violência psicológica é algo que deve ser trabalhado. E como nós devemos trabalhar isso enquanto igreja, enquanto, né, professor de escola dominical, enquanto pastores que estão ministrando no púlpito, enquanto pessoas que estão ministrando em células. A minha igreja é uma igreja de células, e eu também tenho uma célula de mulheres e tenho uma célula de casais, né? E como que você trata isso? E aí a gente vê que existe muitos tabus em relação à própria vítima entender que aquilo que ela está sofrendo é uma violência psicológica, que a forma como ela vem sendo tratada é uma violência psicológica e que ela tem direito a não ser oprimida, a não ser rejeitada, né? Ontem, para trazer um relato bem rápido aqui, eu fui na loja Avan, e aí a Caixa estava contando a história dela, de repente, do nada, ela começou a me contar toda a história de vida dela. E ela dizendo para mim, porque tinha passado um casal na frente, que a mulher estava comprando algumas coisas e o marido dela olhando já com aquela cara, né, para ela, tipo assim, chega de estar gastando, e ela dizendo, eu não consigo ser assim. Eu sofri muito no meu casamento. Eu passei 23 anos casado com um homem
que até as minhas calcinhas ele que comprava, e ele me humilhava, ele não me batia, não chegou a me bater, mas ele me humilhava com palavras. Ele dizia que eu não precisava, ele dizia que eu só servia para gastar o dinheiro dele. Então, o impacto psicológico que é causado na mente não só da mulher, mas principalmente das crianças, é desastroso. E os dados estão aí, como a Selene muito bem trouxe, né? Alarmantes realmente, são dados e só crescem, mesmo nós tendo, já termos tantas legislaturas, tantas leis para amparar essas pessoas. Mas nós, enquanto igreja, eu vou contar aqui um pouco da minha experiência. O que é que nós temos feito na nossa igreja? Nós temos o ensino bíblico, que é o principal, é ensinarmos a palavra, mas dentro da palavra, nós utilizamos esses temas como temas transversais, e é uma experiência prática que nós temos visto que tem surtido resultado. Então, quando nós vamos, por exemplo, falar da mulher, a mulher do fluxo de sangue, né, que até já foi citado aqui, você pode utilizar ali, falar da história da mulher, como a mulher era vista naquela sociedade, né? Talvez uma linguagem tão de uma turma menor você não consiga encaixar, mas aí você tem outras histórias, você tem a história de Noé, você tem outras histórias, a história de Eva, né? Explicar já desde o início para essa criança que a mulher, ela não está, como a Bíblia fala, o pastor falou isso, e ontem eu estava conversando com meu esposo a respeito disso, né? Da visão da mulher submissa. E não tem, gente, como nós, enquanto igreja, trazermos à baila esse tema aqui que nós estamos tratando e não falar desse versículo. Porque esse versículo é o versículo que todo discurso feminista e patriarcal está embasado. É dentro desse discurso de que a mulher, ela deve ser submissa. E a gente tem que, desde cedo, ensinar o que é submissão para a criancinha lá de 4, 6 anos. Porque dentro de casa, a mãe diz, não, mas você é menina. A tia, a pastora, a minha mãe disse que só eu posso fazer isso porque isso é serviço de menina e isso aqui é serviço de menino. Então, nós, enquanto igreja, nós temos que trazer esses temas e trabalhar esses temas de forma transversal, juntamente com a Bíblia. Então, a Bíblia é o nosso parâmetro, mas nós temos os temas que é necessário que a igreja traga, sim, essa discussão. Políticas públicas é necessário hoje, e aí eu parabenizo aqui a Leide, né, a Leidiane, que tem um trabalho belíssimo aqui, juntamente com a Igreja Católica, né, com os bispos, os padres, eles têm um trabalho exemplar hoje, voltado para a sociedade, no combate à violência, né, da mulher, no combate à violência da criança, com pessoas de rua, com viciados, e serve de exemplo para nós que estamos, né, que somos também de igrejas evangélicas, mas a Igreja Católica hoje consegue fazer algo muito prático. E nós, enquanto igreja, precisamos voltar os nossos olhos e nos unir a isso, né? Nos unir a esses projetos que já estão sendo efetivados e que realmente têm ação prática. Você vê a mudança de um dependente químico quando ele tem um trabalho, quando ele é tratado, não só com a medicação, mas ele tem um apoio espiritual. O apoio espiritual, o acolhimento espiritual, ele é essencial para tratar qualquer problema, qualquer situação no indivíduo. Qualquer situação no indivíduo deve ter o apoio espiritual. Qual o grande impacto disso? Graça. Você que é psicóloga, você sabe disso. Nós temos hoje crianças doentes da alma, crianças depressivas, nós temos crianças de 5 anos que tentam suicídio. São dados que não são falados, mas muitos casos, dados assim alarmantes também, de crianças que até 10 anos já tentaram se matar várias vezes. Então, esse impacto dessa violência de dentro de casa está muito atingindo muito essas vítimas invisíveis.
Infelizmente, desculpe a interrupção, mas como você colocou isso e falou meu nome, infelizmente se coloca isso como algo à parte. E uma coisa muito perigosa é a visão da depressão hoje como algo biológico e que é tratado com medicação. Com isso, as pessoas se desresponsabilizam, colocam isso, né, nas mãos da medicina para que seja tratado com medicação. É muito melhor acreditar nisso, sabe? Para que não se mexa nesse ninho de vespa que é essa questão da violência. Muito, muito boa a sua fala, Graça. E é isso que eu ia falar. Essa questão, né, da violência, como ela impacta nessa criança. Eu vejo aqui, nós somos uma igreja em célula e nós temos encontros com Deus. Gente, é uma programação, Encontro com Deus é uma programação muito específica. A maioria dos problemas dos adultos e adolescentes são problemas de alma, problemas de meninos que viram o pai batendo na mulher, violentando sexualmente. Aí, qual é o impacto disso? Meninas e meninos que não querem casar, não querem ter famílias, não querem ter filhos. E aí, quando você vê uma sociedade dessa forma, você fica imaginando como será daqui 10 anos, se nós temos hoje jovens que não querem saber mais de família, não querem ter família, não querem ter a responsabilidade de ter uma casa, de construir um lar. Então, assim, são os impactos gigantescos. E você tem também uma outra questão, e aí eu sempre vou estar me reportando aqui a Graça nesse meu, porque ela é psicóloga, ela entende muito mais do que eu disso. Nós temos também a reprodução da violência. Eu estudei né, dei uma lida no material de uma psicóloga também, e ela fala, ela até chama isso estresse psicológico de violência. E o que isso causa na mente da criança? A criança vai reproduzir o que ela fez, o que ela viu. Então, ela vai também se tornar, provavelmente, um adulto abusador e violento. Maravilhoso então, você trazer isso, de dizer que não, isso faz com que a pessoa não queira casar ou tenha sérios problemas de casamento. Então, isso destrói a família e não outras coisas que estão sendo ditas aí, outras coisas que estão sendo ditas aí, que é o que vai destruir a família. É muito bom, muito brilhante essa sua fala. Obrigada mesmo. Então, Graça, então, assim, esses impactos, assim, penso que nós devemos ter realmente um olhar muito sensível enquanto igreja. Nós temos pessoas doentes dentro da igreja, e aí a Regina Célia, quando deu o curso dela aqui, quando iniciou aqui com a gente, ela falou isso. Como você vai tratar e ajudar alguém se você também está doente? Né? Então, nós temos que cuidar para que nossas crianças, elas sejam crianças saradas, para que elas cresçam adolescentes sarados, homens sarados, meninas saradas, mulheres empoderadas no sentido, eu sempre falo, vocês têm que se empoderar de conhecimento, saber quem vocês são, qual o papel de vocês dentro de uma sociedade, como vocês podem ser mulheres bem-sucedidas, jovens bem-sucedidas. A sua vida não depende de outra pessoa, a sua vida depende única e exclusivamente de você. Só que, em contrapartida, nós trabalhamos o tempo todo, né, contra esse mal que é a violência, que é o abuso psicológico. Eu volto a dizer aqui, muitas vezes não é a agressão física que tem maltratado, que tem deixado as pessoas doentes, mas é algo psicológico, e é algo que está muito presente dentro da igreja. É aquela fala da irmã que diz que a irmã está ali cantando, se a gente realmente a gente está observando como é que ela está ali se expressando diante de Deus. Você sabe quando alguém está com um choro de dor, quando é um choro de adoração, de louvor, de agradecimento. A Selene sabe disso, ela é cantora e ela visualiza isso quando ela ministra no olhar das mulheres. Ela vê muitas mulheres, imagino eu, ali pedindo socorro, né? Pedindo socorro, me ajuda pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Então, há que se falar muitas e muitas vezes ainda a respeito desse impacto, desses prejuízos que vão desde a depressão, ansiedade, síndrome do pânico,
Dependência química, quantas crianças hoje já iniciam a dependência química com 10 anos, 9 anos de idade, né? O cigarro, agora o cigarro eletrônico, que virou uma peste na sociedade, né? E que todo mundo tem acesso, é barato, qualquer criança hoje que junta o dinheirinho do lanche da escola pode comprar. Então, são muitos impactos, mas, para mim, o principal impacto o que a igreja diretamente pode fazer para que mude, ainda que não tenha uma política pública específica para isso, é esse apoio da alma, um apoio espiritual, é pegar a palavra, é trazer esses temas, é transversal, criar uma interdisciplinariedade com a Bíblia. A Bíblia é o nosso centro, a Bíblia é o nosso parâmetro, a Bíblia é a nossa direção. Ela é completa. Todo e qualquer assunto que nós procurarmos na palavra de Deus, nós vamos ter uma resposta, vamos ter uma direção. E eu penso que nós estamos vivendo tempos em que o Senhor nos levanta para mudar essa sociedade, para que a gente, dentro dentro do que nós estamos hoje inseridas, a gente possa transformar a vida, ajudar a mudar a vida de outras pessoas, ajudar a mudar a vida de crianças que estão doentes. Hoje, nós temos uma geração de crianças doentes. Crianças até 9 anos, adolescentes até 17 anos e adultos mais doentes ainda, que se tornam agressores, se tornam violentos. Então, eu acho que a minha fala não se encerra por aqui, porque esse tema eu penso que nós temos que aprofundar muito, porque ouvir experiências. Eu tentei aqui passar para vocês o que eu tenho trabalhado na sala de aula, que é tentar trazer esses temas, trazer eles à reflexão, mostrar às crianças, mostrar aos adolescentes essa realidade, tirar da cabecinha deles que eles só são violentados se o pai bater e agredir, porque, graças a Deus, hoje, as leis, elas nos ajudam. Então, tem muitos pais que, embora tenham sido tratados com violência, sido criados, né, num ambiente violento, hoje eles já até têm medo, têm um certo temor, porque sabe que tem o conselho tutelar, né, tem a escola que pode denunciar. Então, tem canais hoje de denúncia que você pode fazer isso de forma autônoma, mas a violência psicológica, ela é algo invisível e ela destrói e mata, tal qual a violência física, no seu ciclo final, que é realmente o homicídio, que é o feminicídio, que é o suicídio, que é algo que a gente também precisa tratar. A gente está falando aqui de vida, nós somos pró-vida, então o suicídio tem que ser combatido. Hoje, outro relato, nós ouvimos muito nos encontros com Deus, jovens que já tentaram se matar e que andam, e que o pensamento deles o tempo todo é: eu não quero mais estar nessa vida. Ora, o que há nesse mundo de tão ruim que Deus não possa ajudar a melhorar? O que há? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então, nós, né, e mais uma vez, parabéns a Regina Célia, parabéns ao Instituto Maria da Penha, parabéns a todos os envolvidos por esse projeto, que com certeza vai impactar o Brasil, né, que nós temos pessoas de todos os locais do Brasil, e eu imagino que esse seja o objetivo, né, impactar o Brasil através da palavra de Deus, através da lei, através de discussão, de proposituras, de todos esses temas que são importantíssimos para a nossa sociedade, para que a gente tenha uma sociedade de paz, para que realmente a vida abundante, que não é só financeira, ela seja uma realidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu agradeço desde já, né? Eu acho que estou em outro bloco também. Um beijo no coração de todas. Ok, pastora Márcia, muito obrigada. Uma última palavra aí sobre violência doméstica intrafamiliar, Selene, o que as igrejas devem saber a despedir desse bloco. A primeira coisa é ter essa consciência da nossa responsabilidade social e espiritual, e que a omissão, ela é pecado. Perfeito. Leidiane, o que as igrejas devem saber sobre violência doméstica e intrafamiliar? As igrejas precisam, primeiramente, conhecer, de fato, nessa totalidade, testemunhando a sua fé,
que a vida ela é primordial. Então, resumindo, as igrejas precisam saber, para defender a vida, elas precisam proteger. Ok, Graça, o que as igrejas devem saber sobre violência doméstica e intrafamiliar? Uma palavra. Tá no mudo, tá no mudo. Escutar. O que as igrejas devem saber? As igrejas precisam escutar. Agora, escutar é diferente de ouvir. Na psicanálise e também no judaísmo, no hebraico, aquilo que a gente conhece bem, escuta Israel. Esse escuta Israel é a escuta compreendida, sentida, vivida, entendeu? É escutar para compreender e viver aquilo. Então, na psicanálise, a gente também faz essa diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é algo só da audição. Mas o escutar é compreender, acolher. No primeiro bloco foi falado que a gente precisa perceber certas coisas que as pessoas passam quando a gente olha na igreja. E me perdoe, porque você disse que era só uma palavra, mas eu preciso dizer isso. Então, e eu fiquei pensando aqui, até anotei. Do primeiro bloco, eu anotei aqui 2 páginas, Regina, para se a gente tiver outra oportunidade. Então, vejam bem, muitas vezes, como a gente perceber essas sutilezas que foi falado no primeiro bloco, se a gente nem olha para as pessoas, a gente nem cumprimenta na igreja. Isso é algo que a gente precisa pensar, é preocupante. Já conversei isso várias vezes com o pastor, a gente passa e a pessoa parece que não está vendo, que a gente é invisível. Então, com esse olhar, nunca que a gente vai ver, enxergar de verdade, não vai, e consequentemente não vai perceber. E se não vai perceber, também nem vai chegar perto para escutar. Então, é isso, essa escuta de acolhimento. Obrigada. Pastora Imácia, o que as igrejas devem saber sobre violência doméstica e intrafamiliar? Certo. Complementando a fala da Graça, né, que aqui nós depois vamos até ter um off, nós duas, não é, Graça? Que a gente tem pensado a mesma coisa aqui, tem um mistério aqui. E eu tinha colocado aqui justamente isso, né, saber acolher, saber cuidar e perceber. Eu acho que é isso que tem faltado para nós. E aí eu me coloco aqui, faço a minha culpa também, né? Muitas vezes nós temos percebido e fingimos, ou realmente nós não estamos nem olhando. Passamos, vamos lá, fazemos as nossas orações, pedimos o que pedimos, né? O que precisamos, né? Só me dá, Senhor me abençoa, e o meu irmão, a minha criança, está lá morrendo, está doente da alma. Então, eu acho que as igrejas precisam saber acolher essas pessoas, cuidar e saber ter sensibilidade, ter empatia, né? A palavra que é muito usada, mas só da boca para fora. Na prática, você pouco vê ela sendo realmente efetivada, né? Como deveria. Mas não vamos ficar por aí, não. Tem mais. Vamos acompanhar conosco o nosso próximo episódio? Aguardo você. Tchau, tchau.